Esta é a história de Penélope, mais conhecida nas redes como Japinha do CV, apelido que em pouco tempo passou de sussurro de becos e postagens de perfil privado para a manchete nacional, se tornando um dos maiores símbolos recentes da mistura entre o universo das redes sociais e a realidade crua do crime organizado no Rio de Janeiro. Mas quem era ela de verdade? Como uma garota que dançava trends no TikTok e fazia vídeos de humor, virou um rosto marcante associado a uma facção. E o que aconteceu com sua vida e sua morte que levou centenas de milhares de pessoas a buscarem respostas? Para compreender a trajetória de Penélope, é preciso primeiro entender o contexto em que ela nasceu, cresceu e morreu. O Rio de Janeiro do século XXI não é apenas cartão postal de praias e Cristo Redentor. É também uma cidade profundamente dividida, onde a geografia determina destinos, onde o código postal define chances de vida e onde a violência se naturalizou de tal forma que crianças aprendem a distinguir o som de fogos de artifício do difuzis antes mesmo de entrarem na escola. Penélope cresceu nesse ambiente que forma o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, dois dos maiores e mais conhecidos conjuntos de favelas do Rio de Janeiro. São territórios que abrigam dezenas de milhares de pessoas em comunidades interligadas por vielas estreitas, escadarias íngremes e uma história de abandono estatal que se arrasta por décadas. Nessas áreas, o Comando Vermelho não é apenas uma sigla de telejornal ou uma abstração televisiva. É o vizinho, o conhecido da esquina, o rapaz que oferece oportunidade quando nenhuma outra porta se abre. É também, inevitavelmente, aquele que morre cedo, que some, que vai preso, que deixa a mãe chorando na porta do IML. Desde os anos 80, quando o tráfico de drogas se consolidou nas favelas cariocas como estrutura econômica paralela, o Comando Vermelho estabeleceu raízes profundas nessas comunidades. A facção funciona não apenas como organização criminosa que vende drogas, mas também como uma espécie de poder paralelo que preenche lacunas deixadas pelo Estado. Em lugares onde falta saneamento básico, coleta de lixo regular, postos de saúde funcionais e escolas adequadas, a facção muitas vezes se apresenta como solução imediata para problemas cotidianos. É nesse contexto que milhares de jovens crescem. Para eles, a presença do crime organizado é tão cotidiana quanto a falta de água nas torneiras ou os tiroteios que interrompem aulas. A infância e adolescência de Penélope foram marcadas pela presença constante da violência estrutural. Operações policiais que transformam ruas em campos de batalha, helicópteros que sobrevoam casas atirando, a certeza de que sair de casa pode significar não voltar. Mas também foram marcadas pela emergência das redes sociais como forma de expressão, de existência, de resistência até. O TikTok e o Instagram se tornaram, nos últimos anos, ferramentas fundamentais para jovens periféricos. São plataformas que, teoricamente, democratizam a visibilidade. Você não precisa de estúdio, câmera profissional ou contatos na indústria do entretenimento. Basta um celular, criatividade e timing certo para alcançar milhões. Penélope dominava esses códigos perfeitamente. No TikTok, onde tinha quase 9 mil seguidores e mais de 36 mil curtidas, ela sabia escolher músicas que estavam bombando, caprichava na maquiagem, tinha o timing certo para os cortes de vídeo. Em um dos vídeos que circularam amplamente, ela dançava ao som de Teimosa, do rapper Will, cuja letra dizia: ela ouve o som da 30, ela vai no show e posta selfie. Ela não tá nem aí pro amor porque ela prefere Chanel. Seu perfil no Instagram chegou a ter mais de 50 mil seguidores, números expressivos que mostravam como sua presença digital havia ganhado escala. Em alguns vídeos, Penélope aparecia como qualquer adolescente, dublando músicas, dançando trends, ajustando o cabelo liso na frente do espelho, fazendo biquinho com filtro fofo. Nada incomum para uma jovem de periferia conectada com a cultura digital. Horas antes do início da operação que tiraria sua vida, Penélope ainda estava ativa nas redes sociais, compartilhando vídeos em que aparecia dançando e interagindo com seus seguidores. Mas era nos outros vídeos, os que viralizaram de forma mais contundente, que seu nome começou a chamar a atenção de forma diferente. Fotos e reels com armas, poses com coletes táticos, semblante sério ao lado de homens fortemente armados. Ela virou o que chamaram sem pudor de musa do crime. Um arquétipo curioso, romântico para alguns, revoltante para outros. Sua beleza orientalizada, seu cabelo negro liso, sua magreza e postura firme a destacavam nas ruas e nos stories. Não por acaso ganhou logo o apelido, a Japinha do CV.
No começo, esse rótulo circulava só no boca a boca, em grupos de WhatsApp, nas legendas de perfis fechados. Depois, certos portais começaram a noticiar e, a partir dali, seu nome entrou no circuito de curiosidade sórdida que mistura crime, estética pop e cobertura policial. Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Penélope era uma das principais combatentes do Comando Vermelho e atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas na capital fluminense. Ela fazia parte do grupo liderado por Edgar de Alves Andrade, conhecido como Doca ou Urso, uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Complexo da Penha e em outras comunidades da zona oeste do Rio. Doca é investigado por mais de 100 homicídios e era o principal alvo da mega operação que seria deflagrada. É importante contextualizar que o Rio de Janeiro não cria histórias como a de Penélope isoladamente. Milhares de jovens crescem cercados por símbolos de violência naturalizada. Entre esses símbolos, as redes sociais viraram uma forma de sobrevivência e vitrine. Em lugares onde o Estado chega com caveirão, mas nunca com saneamento, onde os tiros são diários, mas o acesso à cultura é escasso, a internet funciona às vezes como fuga. Outras vezes, reforça a ideia de pertencimento. E foi exatamente essa mistura paradoxal que definiu a existência pública de Penélope. A garota que dançava música pop enquanto vestia colete tático, que fazia biquinho nos filtros, mas segurava fuzil nas fotos. No dia 28 de outubro de 2025, Penélope se tornou manchete nacional. Uma mega operação policial foi deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, com o apoio de tropas do BOPE, CORE e outras unidades especiais. Batizada de Operação Contenção, a ação foi iniciada pelo governo do estado do Rio de Janeiro para conter o avanço do Comando Vermelho e envolveu aproximadamente 2.500 agentes policiais que executaram 100 mandados de prisão para deter integrantes da facção criminosa em 26 comunidades da zona norte do Rio de Janeiro. O que se viu nas horas seguintes foi guerra aberta. Confrontos intensos ocorreram durante todo o dia. Gangues incendiaram barricadas e usaram bombas lançadas por drones contra as equipes das forças especiais. Tiroteios longos, helicópteros voando baixo, registros de moradores se abrigando atrás de geladeiras e colchões. Testemunhas relataram uma madrugada de terror, com intenso barulho de tiros e explosões nas regiões da Grota, Fazendinha e Vila Cruzeiro. Apesar do cerco massivo, agentes encontraram túneis e passagens camufladas entre casas, usadas para uma fuga coordenada de parte dos criminosos. Momentos antes de morrer, Penélope enviou mensagens a uma amiga via WhatsApp dizendo: "Oi, não vamos ficar aqui não." Quando a amiga perguntou se a operação havia acabado, Penélope respondeu: "Não, eles estão aqui em cima de nós, a bala tá comendo, helicóptero tá aqui rodando." Preocupada, a amiga pediu que ela ficasse onde estava. Perguntou se estava seguro. Pouco tempo depois, Penélope seria atingida fatalmente. Durante a troca de tiros, ela vestia roupa camuflada, colete tático e carregava compartimentos para munição de fuzil. Foi atingida por um tiro de fuzil no rosto. O corpo da Japinha do CV foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, após horas de tiroteio. Imagens e vídeos do corpo começaram a circular nas redes sociais quase imediatamente. Fotos dela caída, comentários desesperados, áudios dizendo a Japinha morreu. Foi na troca de tiro. Essas imagens, além de chocantes, eram todas informais. Não vinham de perícia ou autoridade oficial, mas de celular. Nas redes sociais, a irmã de Penélope pediu que as fotos não fossem mais compartilhadas, escrevendo: "Pessoal, aqui é a irmã da Penélope. Por favor, parem de postar as fotos dela morta. Eu e minha família estamos sofrendo muito." O contraste era profundo e brutal. A jovem que se expunha com armas, filtros e gingados agora estava exposta em um corpo sem vida. A Polícia Civil do Rio de Janeiro atualizou para 121 o número total de mortos na mega operação feita nos complexos do Alemão e da Penha. Segundo o balanço do governo carioca, a operação resultou em 121 mortos. 54 corpos de civis foram encontrados no dia da ação e outros 63 foram achados por moradores em uma região de mata do Complexo da Penha. Entretanto, a Defensoria Pública do Estado divulgou números diferentes, indicando 132 mortes, sendo 128 civis e 4 policiais. Moradores do Complexo da Penha localizaram mais de 60 corpos em áreas de mata durante a madrugada e os transportaram para a Praça São Lucas.
Esses corpos, encontrados pelos próprios moradores sem ajuda de bombeiros, policiais ou qualquer órgão público, não constavam nos registros iniciais das autoridades. Em muitas regiões, o acesso por ambulâncias e rabecões do IML era impossível, visto que diversas das principais vias das localidades foram bloqueadas pelo próprio crime organizado. A cena de dezenas de corpos enfileirados sobre uma lona na praça se tornou uma das imagens mais chocantes da história recente do Rio. O secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que todos os mortos na operação, com exceção dos policiais, eram narcoterroristas. O governador Cláudio Castro declarou, ainda antes da identificação dos corpos, que todos os mortos eram criminosos e classificou a operação como um sucesso. A operação apreendeu mais de 1 tonelada de drogas e 118 armas, incluindo 93 fuzis. Entretanto, a forma como a operação foi conduzida e seus resultados geraram intensa controvérsia e debate sobre proporcionalidade, uso de força letal e direitos humanos. A operação não resultou na prisão de Doca, apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho e considerado o alvo central da mega-operação. Apesar da mobilização massiva de recursos e do saldo devastador de mortes, a principal liderança que motivou toda a ação conseguiu escapar. Foram presos 113 suspeitos, incluindo 33 de outros estados, mas o líder que seria o objetivo central permaneceu foragido. 2 dias após a ação, familiares dos mortos fizeram um protesto na Avenida Francisco Bicalho, em frente ao necrotério onde os corpos se encontravam, por não receberem informações sobre seus parentes. Antes que houvesse negociação para a liberação pacífica da via, a polícia militar reprimiu o protesto, atingindo seus participantes com spray de pimenta. A dor das famílias se somava à revolta pela falta de informações, pela demora nas identificações, pela sensação de desamparo institucional. A forma como a imprensa estava retratando a imagem de Penélope virou outro ponto de tensão. Manchetes a chamavam de musa do crime, influenciadora do CV, garota da facção. Alguns veículos faziam sensacionalismo descarado com sua foto segurando o fuzil. Outros buscavam traçar uma reflexão mais profunda, como uma jovem virou ícone viral de uma facção criminal em tempos de Instagram, TikTok e déficit social. Como é narrado o corpo de uma mulher no crime? Quem controla a narrativa depois da morte? A suspeita é de que tenha havido manipulação da cena do crime, com vídeos mostrando pessoas munidas de tesouras cortando as vestimentas camufladas dos cadáveres. Segundo a polícia, os moradores teriam alterado a cena do crime com a retirada de roupas camufladas, e o secretário afirmou que vai investigar, por fraude processual, as pessoas que retiraram os corpos da mata após a mega-operação. Essa acusação gerou controvérsia, com questionamentos sobre por que moradores teriam que fazer o trabalho que caberia aos órgãos oficiais. A operação superou em letalidade o massacre do Carandiru, ocorrido em São Paulo em 1992, que resultou na morte de 111 presos e se mantinha até então como o episódio mais letal da história das forças de segurança brasileiras. A comparação não é apenas numérica, mas simbólica. Ambos os eventos representam momentos em que o Estado brasileiro exerceu força letal em escala que chocou a sociedade. Em resposta à operação, criminosos aliados atearam fogo em veículos e posicionaram 71 ônibus atravessados nas vias, com o objetivo de bloquear importantes artérias da cidade, como a Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha. A cidade entrou em estado de paralisia parcial, com milhares de pessoas impedidas de chegar ao trabalho ou de voltar para casa. A Organização das Nações Unidas cobrou investigações rápidas sob normas internacionais de direitos humanos. O presidente Lula expressou surpresa com a escala da operação. A história de Penélope se tornou emblemática não apenas pelos números e pela violência, mas pelo que representa. Ela materializa a complexa intersecção entre juventude periférica, redes sociais, crime organizado e violência estatal. Sua vida nas redes mostrava uma jovem dividida entre o mundo digital globalizado das dancinhas virais e a realidade local e brutal da guerra do tráfico. Essa dualidade não era esquizofrenia, era simplesmente a realidade de quem cresce em territórios onde as fronteiras entre o legal e o ilegal, entre a adolescência e a guerra, entre a vida e a morte são tênues. Não sabemos quantos anos Penélope tinha exatamente. As reportagens não confirmaram sua idade precisa, mas tudo indica que era uma jovem, provavelmente entre 17 e 22 anos. Não sabemos ao certo quando começou sua ligação com o Comando Vermelho, nem como foi recrutada.
O que sabemos é que ela fazia parte de uma geração de jovens periféricos que nasceram e cresceram num Rio de Janeiro, atravessado por uma guerra que já dura décadas. O fato de Penélope ser mulher também adiciona camadas de complexidade à sua história. Tradicionalmente, o tráfico de drogas é visto como território masculino, mas cada vez mais mulheres ocupam posições de destaque e risco nessas estruturas. Penélope era descrita como pessoa de confiança dos chefes locais, o que indica que havia conquistado respeito e posição dentro da hierarquia da facção. Sua visibilidade nas redes sociais parecia ser tolerada ou até incentivada, talvez como forma de propaganda, de demonstração de força. A estética que Penélope cultivava nas redes era parte de um fenômeno mais amplo que estudiosos chamam de narcocultura, a romanticização e estetização do mundo do crime. Músicas, roupas, poses, linguagem, tudo isso compõe um universo simbólico que atrai jovens, especialmente em contextos onde outras formas de reconhecimento social são escassas. Para uma garota da favela, ser a japinha do CV, ter milhares de seguidores, aparecer em fotos que circulam, pode representar uma forma de existência e visibilidade dificilmente alcançada por outros meios. Mas essa visibilidade tem preço. A mesma exposição que traz seguidores e curtidas também traz marcação policial, traz risco, traz morte. Penélope se tornou conhecida demais, seu rosto circulou demais, seu nome virou referência demais. Quando a mega operação foi planejada, é provável que ela estivesse entre os alvos mapeados. Sua visibilidade a tornou vulnerável de uma forma que talvez ela não tivesse dimensão completa. A forma como a morte dela foi consumida nas redes também diz muito sobre nosso tempo. Em questão de horas, seu nome estava entre os assuntos mais buscados do Google. Suas fotos em vida e morte circulavam amplamente. Perfis falsos com seu rosto começaram a surgir. Esse tipo de especulação mórbida, de consumo voraz de tragédia, de transformação de morte real em entretenimento digital, é característico da forma como as redes sociais processam eventos violentos. A irmã de Penélope tentou manter alguma dignidade na situação impossível em que se viu, pedindo que parassem de compartilhar as fotos, tentando preservar alguma memória humana da irmã. Mas a internet não funciona com pedidos de dignidade. Uma vez que algo viraliza, perde-se o controle. As fotos continuaram circulando, os vídeos continuaram sendo compartilhados e a história de Penélope continuou sendo contada e recontada de formas que ela nunca controlou. A tragédia que envolve Penélope não diz respeito só ao crime, tampouco é só uma história trágica individual. Ela fala sobre o que o Brasil virou ao tratar sua própria gente através de telas. Números de mortos viram hashtags, mortes viram stories e corpos viram prova. Ela fala sobre uma sociedade que prefere espetacularizar a violência a enfrentá-la estruturalmente, que prefere consumir imagens de corpos a questionar por que esses corpos continuam caindo. E enquanto a internet segue seu fluxo infinito, milhares de meninas e meninos parecidos com Penélope continuam vivendo entre o funk proibido, o meme da semana, a falta de oportunidade e a porta aberta da criminalidade. Porque os lugares onde histórias como a dela nascem continuam sendo os mesmos. Territórios onde o Estado nunca chegou com política pública, só com operação e manchete. Lugares onde a escola é precária, mas a boca de fumo está sempre aberta. Onde o posto de saúde não tem remédio, mas o traficante tem dinheiro. Até hoje não apareceu ninguém que tenha de fato contado a versão da própria Penélope. O que sabemos foi montado em cima do que a internet nos mostrou e do que a imprensa investigou. Um mosaico incompleto formado tanto por seus vídeos no TikTok quanto por laudos de operação policial. As redes transformaram essa garota em símbolo sem pedir permissão. Agora, sua história fica como um espelho do país que filma, compartilha, consome e esquece. Talvez ela só quisesse fazer dancinha, se arrumar para o celular, rir com as amigas, ser vista, ser reconhecida, ser alguém. Talvez ela tivesse plena consciência dos riscos e fizesse suas escolhas de forma deliberada. O que sabemos é que na vida dela não havia firewall capaz de separar a cultura pop da guerra urbana. Não havia modo seguro de ser jovem quando se cresce no meio do fogo cruzado literal e simbólico. A história de Penélope é também a história de uma cidade e de um país que não conseguem romper com ciclos de violência que se perpetuam há gerações. É a história de políticas de segurança pública que privilegiam o confronto à prevenção, que medem sucesso em corpos abatidos em vez de vidas preservadas. É a história de um abandono estatal tão profundo
que permite que organizações criminosas funcionem como Estado paralelo em territórios inteiros. Há quem diga que Penélope escolheu aquele caminho e por isso não merece compaixão. Essa visão ignora completamente o contexto, ignora a complexidade das escolhas quando não há escolhas reais, ignora o fato de que uma sociedade que abandona seus jovens não pode depois cobrar deles que façam as escolhas certas. Por outro lado, há quem tente romantizar sua figura, transformá-la em vítima pura do sistema. Essa visão também é problemática porque nega a Penélope a complexidade de ser humano real, com contradições, com escolhas, com responsabilidades. A verdade provavelmente está em algum lugar entre esses extremos. Penélope era ao mesmo tempo vítima de um sistema que a abandonou e agente ativa em uma estrutura que perpetua a violência. O que não podemos fazer é reduzir sua história a uma lição moral simples. Sua vida e morte são complexas demais para isso. O que podemos fazer é olhar para sua história e nos perguntar: quantas Penélopes estamos produzindo agora mesmo? E mais importante, o que estamos fazendo como sociedade para mudar isso? As respostas a essas perguntas são desconfortáveis. Como sociedade, continuamos investindo muito mais em repressão do que em prevenção. Continuamos achando que o problema da violência se resolve com mais polícia e mais prisões, ignorando décadas de evidências mostrando que essa abordagem não funciona. Continuamos permitindo que milhões de jovens cresçam em condições de extrema vulnerabilidade. Continuamos naturalizando a violência policial, aceitando números absurdos de mortes em operações. A mega-operação que matou Penélope foi apresentada pelas autoridades como um sucesso porque apreendeu armas e drogas. Mas não capturou o principal líder visado, matou mais de 100 pessoas, deixou famílias destroçadas, traumatizou uma comunidade inteira. Como isso pode ser considerado sucesso? Qual é o critério de sucesso quando se mata mais de 100 pessoas e não se atinge o objetivo principal? E ainda há a questão das redes sociais. O caso de Penélope expõe de forma dramática como essas plataformas funcionam em contextos de vulnerabilidade social. Para jovens periféricos, as redes podem ser janela de oportunidade, mas também são espaço de exposição e risco. O algoritmo não distingue entre visibilidade positiva e negativa. Ele apenas amplifica o que gera engajamento. E conteúdo relacionado a crime, violência, armas, gera muito engajamento. Há também a questão do consumo voyeurístico de tragédia. Quantas pessoas buscaram o nome de Penélope no Google, não por genuína preocupação, mas simplesmente por curiosidade mórbida? Quantas compartilharam as fotos do corpo não por indignação com a violência, mas porque imagens chocantes geram cliques? A internet transformou tragédia em entretenimento, sofrimento real em conteúdo consumível. Quando a irmã de Penélope pediu que parassem de compartilhar as fotos, estava pedindo algo muito simples: dignidade. O reconhecimento de que aquele corpo ali tinha sido uma pessoa, uma irmã, alguém amado por alguém. Mas na lógica da viralização, dignidade é luxo que não se pode dar. Isso diz muito sobre quem somos como sociedade, sobre como perdemos a capacidade de enxergar o humano por trás da imagem, de sentir empatia real por dor que não nos toca diretamente. Porque essa é talvez a questão mais fundamental. Essa guerra precisa existir? A guerra às drogas, que já dura décadas, que já matou centenas de milhares de pessoas, trouxe algum resultado positivo? As drogas desapareceram? O crime organizado foi derrotado? As comunidades ficaram mais seguras? A resposta honesta é não. Mas continuamos insistindo na mesma abordagem, esperando resultados diferentes. Penélope é produto dessa guerra. Nasceu nela, cresceu nela, morreu nela. Sua vida curta foi toda atravessada por essa violência que se naturalizou. Para ela, o som de tiros não era a exceção que assustava, era a rotina que embalava. A presença de armas não era a normalidade que chocava, era a normalidade que se via todos os dias. A possibilidade da morte precoce não era eventualidade remota, era probabilidade estatística concreta. E isso é verdade para milhões de jovens brasileiros agora mesmo. Milhões que crescem em territórios onde a vida vale pouco, onde o futuro é incerto, onde as opções são limitadas e todas ruins. Alguns conseguem escapar, mas muitos não conseguem. E não é por falta de vontade ou esforço, é porque as condições objetivas não permitem. Quando olhamos para a história de Penélope e nos perguntamos o que poderia ter sido diferente, a resposta é quase tudo. Se ela tivesse nascido em outro bairro, estudado em escola melhor, tido acesso a oportunidades reais, crescido sem a presença opressora do tráfico e da violência policial,
Se tudo isso tivesse sido diferente, provavelmente sua história seria outra. Mas ela nasceu onde nasceu, nas condições que nasceu, e fez o que pode com as cartas que recebeu. Não sabemos o que Penélope pensava sobre sua própria vida. Se tinha planos de futuro, se queria sair do crime algum dia, se acreditava em alguma possibilidade de vida diferente. Não sabemos se estava feliz, se sentia poderosa, se tinha medo. Tudo isso morreu com ela naquela manhã de outubro. O que ficou foi a imagem pública que ela construiu e a forma como essa imagem foi interpretada, julgada, consumida. Ficou também o buraco que sua morte deixou na vida das pessoas que a amavam. E ficaram as perguntas. Quantas operações como essa ainda vão acontecer? Quantos jovens ainda vão morrer nessa guerra que não acaba nunca? Quanto tempo vamos levar para entender que segurança pública não se faz matando? Quando vamos começar a investir seriamente em prevenção, em oportunidades? Quando vamos tratar vidas periféricas com o mesmo valor que tratamos vidas de bairros ricos? Essas perguntas ficam no ar, sem resposta fácil. Porque responder a elas de verdade exigiria mudanças estruturais profundas que nossa sociedade parece não estar disposta a fazer. Exigiria redistribuição de recursos, mudança de prioridades, reconhecimento de que o modelo atual não funciona. Exigiria olhar para jovens como Penélope não como inimigos a serem eliminados, mas como parte da nossa sociedade que foi abandonada e precisa ser acolhida. Enquanto isso não acontece, novas Penélopes continuarão surgindo. Novas garotas e garotos carismáticos que poderiam ser tantas coisas continuarão encontrando no crime a única porta aberta. Continuarão construindo personas digitais que misturam dancinhas e fuzis. Continuarão vivendo vidas curtas e intensas que terminarão violentamente, deixando para trás famílias destroçadas e sociedade indiferente. E continuaremos consumindo essas tragédias como entretenimento, buscando nomes no Google, compartilhando fotos chocantes, debatendo acaloradamente por alguns dias antes de passar para o próximo viral. Continuaremos falhando com nossa própria juventude, especialmente a juventude periférica, que cresce sabendo que para a sociedade suas vidas valem menos. A história de Penélope não deveria ser apenas mais uma estatística. Deveria ser um grito de alerta, um chamado urgente para a mudança. Mas para isso seria preciso olhar de verdade, sentir de verdade, se incomodar de verdade. E não apenas consumir mais uma tragédia antes de passar para o próximo story. Hoje, quando se fala Japinha do CV, a maioria das pessoas lembra da imagem, do apelido, da forma como morreu. Poucos param para pensar na pessoa que existiu antes do rótulo, na menina que cresceu brincando nas vielas do Alemão, que tinha amigas, família, sonhos talvez. Poucos se perguntam que tipo de sociedade produz histórias como essa, porque no final, a história de Penélope não é exceção, é padrão. É a história de milhares de jovens brasileiros que aparecem nas estatísticas, nas manchetes sensacionalistas, mas nunca como pessoas completas com histórias complexas, que são julgados por suas piores escolhas sem que se considere que escolhas eles realmente tinham. E assim, a vida segue, a internet segue, as operações seguem, as mortes seguem. Até a próxima, Penélope. Até o próximo nome que virará trending topic antes de cair no esquecimento. Até o próximo ciclo dessa roda que gira sem sair do lugar. A única forma de honrar verdadeiramente a memória de Penélope seria fazendo diferente. Seria garantir que outras meninas parecidas com ela tenham opções reais de vida. Seria transformar os territórios onde ela cresceu em lugares onde jovens podem sonhar. Seria construir uma sociedade onde nenhuma criança precise escolher entre a fome e o crime. Mas enquanto isso não acontece, a história de Penélope fica como testemunho doloroso do que somos. Um país que filma, compartilha e consome suas próprias tragédias sem nunca realmente aprender com elas. Um país que sabe exatamente o que está errado, mas não consegue ou não quer consertar. Um país onde meninas como Penélope continuarão nascendo, crescendo e morrendo jovens demais, esquecidas rápido demais, valendo pouco demais. E talvez essa seja a parte mais triste de toda essa história. Não é que não sabemos o que fazer. Sabemos. Décadas de pesquisa em segurança pública, centenas de exemplos bem-sucedidos, evidências robustas sobre o que funciona e o que não funciona. O conhecimento existe. O que falta é vontade política, vontade social, disposição real para a mudança. Enquanto for mais fácil e mais barato matar do que educar, enquanto for mais popular prometer mão dura do que investimento em juventude, enquanto vidas periféricas continuarem sendo tratadas como descartáveis, histórias como a de Penélope continuarão se repetindo. E nós,
que olhamos de fora, que lemos as notícias, que compartilhamos os vídeos, que debatemos nas redes. O que somos nessa história? Somos parte do problema ou parte da solução? Porque enquanto apenas consumirmos essas tragédias como entretenimento, enquanto não exigirmos mudanças reais, enquanto não cobrarmos outro tipo de política de segurança, somos cúmplices. Somos parte do sistema que permite que Penélopes continuem morrendo. A garota que dançava no TikTok, que fazia biquinho nos filtros, que segurava fuzil nas fotos, que morreu aos poucos anos de vida numa operação policial, era, antes de tudo, uma pessoa. Tinha nome, história, gente que amava e que a amava. E merecia mais. Merecia ter nascido em uma sociedade que cuidasse de sua juventude em vez de matá-la. Merecia ter tido escolhas reais. Merecia ter podido ser apenas uma garota fazendo dancinhas, sem que a guerra atravessasse sua vida de forma tão brutal. Merecia ter vivido mais, vivido melhor, vivido diferente. E não foi por falta de potencial ou de vontade que não teve isso. Foi porque nasceu no lugar errado, na hora errada, no país errado. E isso, mais do que qualquer coisa, deveria nos envergonhar profundamente como sociedade. Porque enquanto continuarmos produzindo Penélopes, enquanto continuarmos permitindo que jovens morram dessa forma, enquanto continuarmos tratando essas mortes como inevitáveis ou aceitáveis, estamos falhando. Falhando como país, como sociedade, como seres humanos. Hoje, quando ainda se fala a Japinha do CV, muitos esquecem que existiu alguém antes do apelido. Alguém que entre uma trend e uma troca de tiro ainda era só uma menina. Uma menina que nasceu em um lugar específico, em um tempo específico, em condições específicas que moldaram as possibilidades de sua existência. Uma menina que poderia ter sido tantas outras coisas se outras portas tivessem estado abertas. Mas as portas que se abriram para ela foram as que estavam disponíveis no território onde cresceu. E no final, uma dessas portas levou a uma manhã de 28 de outubro de 2025, a um tiroteio num acesso do Complexo do Alemão, a um tiro de fuzil no rosto, a um corpo caído que viraria imagem viral antes mesmo de ser identificado oficialmente. E assim, termina a história de Penélope, a Japinha do CV. Não com respostas, mas com perguntas. Não com soluções, mas com reflexões. Não com final feliz, mas com a dura realidade de um país que ainda não aprendeu a cuidar de sua própria gente. E enquanto não aprendermos, enquanto não mudarmos, outras Penélopes virão, e irão, e serão esquecidas. E o ciclo continuará.